partir um sonho tão normal. Dissipei meus bens e o coração também. No fim, meu mundo era irreal. Confiei no teu amor e voltei. Sim, aqui é o meu lugar. Eu gastei teus bens, ó Pai, te dou este pranto em minhas mãos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o coração misericordioso de nosso Deus esteja com você e com toda a sua família. Nós começamos hoje o 26º dia das nossas reflexões para a Quaresma. E a cada dia em que nós vamos progredindo nessas reflexões, nós vamos contemplando o sofrimento de Jesus, vamos contemplando as humilhações de Jesus, mas contemplando também o grande amor que Deus tem por cada um de nós. Todo o processo de condenação, todo o processo do sofrimento de nosso Senhor, o carregar a cruz às costas, é unicamente por amor. O profeta Isaías já lembrava disso. Ele levou sobre si as nossas dores, carregou sobre si as nossas enfermidades. Todo o interrogatório pelo qual Jesus passou, ele não era nada merecedor daquilo, mas era levando as nossas culpas, as nossas misérias. Nós vamos progredindo na nossa meditação, progredindo no conhecimento de Jesus, sendo educado pela palavra e compreendendo o grande amor que Deus tem por cada um de nós. Isso mesmo, Padre. Hoje a nossa intenção, Padre Nilson, é contemplar Jesus sendo insultado, interrogado lá por Anás, e sobre a sua doutrina. No entanto, Jesus, com tanta humildade, ele defende a glória do Pai. Então, hoje, a nossa intenção, nós somos convidados a também fazer o mesmo nas horas mais difíceis em que somos humilhados, em que vivemos situações constrangedoras, que poderíamos nos calar e não defender o nosso Deus. Nós somos convidados na postura, na palavra, no jeito de ser, a defendermos nosso Senhor. A gente pode entender isso também como um meio de reparação, né? A intenção diz assim: também nós o façamos, Jesus defende a glória do Pai, também nós o façamos com coragem em todas as circunstâncias. É um meio de reparação, porque às vezes as pessoas têm vergonha de defender a igreja, vergonha de defender a fé, vergonha de defender a nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para reparar todos os ultrajes, todas as ofensas que fazem a nosso Senhor, tenhamos também nós a coragem de defender a glória do Pai, a coragem de defender a fé em todos os momentos da nossa vida. Façamos isso nesse tempo da Quaresma como uma reparação também. Reparar os ultrajes, as ofensas e as blasfêmias que dizem contra nosso Senhor Jesus Cristo, que nós tenhamos a coragem de defendê-lo. E são tantas, né? A gente não imagina, mundo afora, como Jesus é ofendido, blasfemado. E eu penso que o que mais dói no coração de Jesus é a total indiferença a ele, né? A total indiferença. E se você está num grupo de amigos, de pessoas, e acontece alguma circunstância em que é citado o nome de Deus ou algo de Deus, muitos realmente se calam. Jesus diz no Evangelho que Deus se envergonhará de quem se envergonha dele. Que Deus nos livre mesmo dessa situação de nos envergonharmos da nossa fé, do nosso Deus, da essência da nossa vida, não é, Padre Nilson? Agora, a beleza do amor de Deus por nós é que Ele sempre se aproxima, Ele não nos rejeita, Ele não nos deixa de lado, Ele está sempre próximo. A defesa que Nosso Senhor fez da nossa vida foi assumir a nossa condição de pecado, assumir aqui as nossas dores e levar sobre Ele. Então,
Não tenha vergonha de Jesus, ele não tem vergonha de você. Aliás, tem pessoas que até têm vergonha de Jesus, porque dizem assim, eu cometi um pecado, então eu estou com vergonha do Senhor. Não tenha medo de se aproximar dele, porque Jesus não vai te acusar. Aliás, ele assume a sua vida, colocando-a diante de Deus como o seu defensor também, como mediador entre Deus e os homens. O Evangelho de hoje nos dá uma lição maravilhosa. A lição do grande amor de Deus por cada um de nós. O amor que não nos acusa de jeito nenhum. Se a intenção de hoje nos fala de Jesus defendendo a glória do Pai e chamando-nos a fazer isso em todas as circunstâncias, quando Jesus assume a nossa humanidade, ele nos assume para também nos defender. Defender do quê? Do pecado, nos tirar do pecado, para nos levar à dignidade primeira, para que a gente entenda o que realmente nós somos. É maravilhoso saber disso, que o Senhor vem ao nosso encontro unicamente para refazer a nossa história e mostrar aqui realmente quem nós somos. Nós somos chamados para ser santos, para recuperar a nossa dignidade original. O Evangelho do Filho Pródigo. Ai, que lindo, né, Padre? É uma passagem maravilhoso. tão conhecida. Fala por si mesmo, né, Padre? O Evangelho de São Lucas tem ali no centro dos seus escritos, São Lucas tem ali no capítulo 15, como que o centro falou de misericórdia em tantos momentos, mas quando apresenta no capítulo 15 as 3 parábolas da misericórdia, é justamente para nos levar a entender isso. O Senhor é misericordioso, não nos olha como sendo culpados e nem nos julga como merecem as nossas faltas. Mas olha a expressão que o filho, chamado filho pródigo, usa diante do Pai misericordioso. Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Há uma maneira de recuperarmos a nossa dignidade primeira. É o caminho do arrependimento. Claro, é a graça de Deus que vem ao nosso encontro em primeiro lugar, mas a correspondência à graça se chama arrependimento. Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós somos refeitos na nossa história e voltamos a ser aquilo que nós éramos. A imagem do homem é recriada pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E cada vez que você se arrepende dos pecados, que você faz uma boa confissão, a sua imagem é refeita. A imagem que foi esfacelada, fragmentada pelo pecado, é refeita. É voltar àquilo para o qual nós fomos criados, a nossa essência. Olha o que nos ensina a igreja. O homem é a glória do Criador, dotado de liberdade. É chamado a participar intimamente da vida divina. Deus lhe deu dons, revestiu de força, cumulou de saber, de inteligência, constituiu-lhe uma amizade com seu Criador e harmonia consigo mesmo e com a criação. É algo que eu tenho tratado sempre, esse processo de uma relação com Deus que nos leva a essa perfeita harmonia com Ele, com Deus o Criador, conosco mesmo e com a criação. Mas, se nós deixamos o pecado nos dominar, nós precisamos voltar para diante do Senhor e dizer, Pai, pequei contra Deus, pequei contra Ti, já não mereço ser chamado Teu filho. Sabe o que o Senhor vai dizer? Vem, filho amado. O Senhor não vai dizer assim, olha, já que você está reconhecendo que não merece ser chamado de meu filho, então chega para lá, não, o Senhor abraça, beija. Sabe qual é o momento da maior expressão do entendimento da parábola do filho pródigo? Porque às vezes a gente entende assim, é alguém que saiu da igreja e que a gente precisa ir lá buscar. De fato, é o filho pródigo que deixou a casa paterna, que deixou a igreja e foi para o mundo. Mas a primeira expressão do entendimento da parábola do filho pródigo é Deus que desce das alturas e que vem ao encontro do homem que se afastou dele. Porque, no primeiro momento, onde que nós estamos? Numa perfeita relação de amizade com Deus. Na casa paterna, junto com Deus, no aconchego da casa do Senhor. Aí, de repente, o homem desobedece a Deus, numa pseudo-liberdade apresentada pela tentação da serpente enganadora, e vai para longe de Deus, vai para longe da casa paterna. O que Deus faz? Deus olha com misericórdia e começou a procurar já. Lá no Gênesis está escrito isso, que Deus começou ali a andar pelo paraíso e dizer, onde estás? O pai, amor, né? É o pai indo ao encontro do filho, está indo aqui ao encontro do filho. E depois, quando Deus desce das alturas, vem ao encontro do seu filho, é para atraí-lo, atrair ao encontro do filho pecador. Deus desce das alturas, assume a nossa humanidade para atrair o homem de volta
para sua essência, atrair o homem para si. Isso é a expressão do Pai misericordioso. E esse Pai, como o Senhor disse, nunca vai nos rejeitar. Basta um aceno da nossa parte, basta uma palavra, Pai, como Jesus mesmo chamava o nosso Deus de Pai. E para a gente fazer isso, às vezes a gente tem que se violentar e dar o primeiro passo. Aquela preguiça, aquela negligência que a natureza humana nos impõe, tem que ser vencida. Tem que ser vencida e a gente tem que ir ao encontro, buscar o meio. O meio, como o Senhor mesmo disse, é o sacramento da reconciliação. Esse é o tempo oportuno para nós, todos filhos pródigos e pecadores, nos voltarmos para Deus. A gente bate nessa tecla aqui, insiste, não é, Padre Nilson? Porque não precisa ter medo de se confessar. E aqui tem uma ideia maravilhosa, porque a ovelha perdida é o pastor que vai buscar. O pastor vai lá buscar a ovelha perdida, a ovelha que caiu no buraco, a ovelha que está ferida. Vai curar, vai abraçar. O filho pródigo, ele precisa voltar. O filho pródigo precisa passar por esse movimento aqui, olha, de entender-se pecador e voltar para o Senhor. Então, agora é um tempo favorável para que nós, todos, filhos pródigos, voltemos para o Senhor, para então passar por esse processo de reconciliação. Como propósito para você continuar caminhando na sua vida espiritual durante esse tempo da Quaresma, é a meditação da 10ª hora da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Você vai compreendendo, então, esse grande amor que o Senhor tem por você. E aí o Senhor vai continuar dizendo para você assim, volta para mim, volta para o meu amor. Essa é a sua essência. Tomemos essa decisão de correr ao encontro do Senhor. E nós vamos rezar agora. Rezar para nos colocar nessa sintonia. Sintonia com Deus, que nos leva a ter uma sintonia aqui conosco mesmo e com o outro. Uma perfeita harmonia com Deus, que é uno e trino. Rezemos juntos. Senhor, sê tu mesmo o vigia de todos os meus atos, e eu possa defender-te diante dos insultos que são dirigidos ao teu coração divino. Que tudo o que me circunda seja a voz constante que me chama sempre a te amar. Pela união contigo e pelos méritos da tua paixão. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E nós pedimos perdão. Perdão por não termos sido o que Deus nos criou para ser. Perdão por não corresponder à sua graça, Senhor. Perdão por nos afastarmos tanto de Ti. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo continue a agir aí na sua vida. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nem deixaste me falar da ingratidão. Morreu no abraço mal que eu fiz. Festa, roupa nova, o anel, sandália aos pés. Voltei à vida, sou feliz. Confiei no teu amor e voltei. Sim, aqui é o meu lugar. Eu gastei teus bens, ó Pai, te dou este pranto.